Esse puxão, pra mim, se ele entrasse com força, ele ia fazer o gol. Não tinha como, ele foi agarrado pelo pescoço. Agarrado. Um pênalti agarrado. Se colocar o lance... Não, um puxãozinho não. Se você colocar o lance aí, você vai ver. E pra mim errou o árbitro, pra mim errou o VAR, porque, pô, coloca um VAR, é uma palhaçada, né? Você põe um VAR desse pra funcionar, gasta uma fortuna. Se eu não me engano, são R$38 mil por rodada que a Federação Paulista paga pra ter um VAR e os caras não conseguem acertar um lance. É um absurdo desse. O árbitro errar e o VAR é 38 mil reais. Ontem no Bola aqui, a gente até falava, não, o Abel conseguiu aí mesclar, né, jogadores considerados titulares com os jovens talentos sub-20, sub-21. Listamos, inclusive, os jogadores sub-21 que estão sendo usados pelo Palmeiras até aqui, nas 3 primeiras rodadas, né? Ontem o time entrou com Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Martínez e Larson, Alain, Veiga, Riquelme e o Flaco Lopes. Esse foi o time do Palmeiras que entrou em campo. O Bernardo ainda falou, cuidado com o Novo Horizontino, a gente só não esperava que o final da ópera fosse essa que a gente viu aí. Você acha, Berna, que além da incompetência, não incompetência, mas a falta de maturidade de alguns jogadores do Palmeiras, tem alguma mensagem subliminar pela forma com que o time perdeu, com que o time não correu e não se entregou ontem? Tem um elemento tangível nessa história, que é a entrevista do Piquerez. Foi o único sóbrio ali, o único consciente. E ele falou algo pra mim assustador. Ele falou que tinha gente com medo. Medo do quê? Jogar. Se apresentar. Eu pensei cá com os meus botões, com o Novo Horizontino, sério, na 4ª rodada do Campeonato Paulista, gente com medo, imagina uma final de Libertadores, né? Então, eu acho que o problema tem um elemento aí que corrobora o que você falou, que é a entrevista do Piquerez. Tem também uma questão muito importante, que é a da pré-temporada, isso não pode ser tirado do contexto, mas o Palmeiras não pode levar a lavada que levou ontem. Não pode. Não, é inadmissível. Inadmissível. Não dá. Eu estou passando pano para isso, se possa aparecer o meu comentário, mas não é. Que também não estava tudo errado até ontem, agora não estava tudo certo até ontem. Claro, agora tá não é tudo 8 ou errado, 80. Existem tons de cinza aí no meio do caminho. Até porque o Palmeiras entrou com jogadores que não estão acostumados a jogar, o Larson e o Felipe Riquelme. Sim. O Alan é da base, mas, pô, jogou Libertadores, semifinal, final. Na final da Libertadores. Também O Alan foi o melhor jogador na partida contra a LDU na noite, mais. Exato. Então não tem. Eu acho que a questão é, assim, o esporte favorito hoje, dia 21, né, do torcedor do Palmeiras é falar mal do Abel Ferreira. Exato. Todo mundo, né? Não é só na rede social. Você sai na rua, você conversa com o torcedor do Palmeiras, todo mundo está cuspindo a abelha africana para cima do técnico português que dirige o Palmeiras. O Abel, repito o comentário do início do programa, tem uma história que ninguém vai apagar. A história dele é lá atrás, assim, é espetacular. Só que ele precisa achar caminhos. Faz 2 anos que o Palmeiras não ganha nada. E para um time do patamar do Palmeiras, ganhar Campeonato Paulista me parece pouco. Assim como falaria a mesma coisa em relação ao Flamengo, como falei em relação ao Flamengo, 2024 ganhou o Campeonato Carioca, para mim, foi um ano desastroso. E depois ganha a Copa do Brasil já sem o Tite. Mas o que eu acho, assim, bem sintomático no que diz respeito a uma fase muito ruim do Abel Ferreira é que você olha para os concorrentes do Palmeiras em nível estadual e você vê clubes muito mal administrados, como São Paulo, Corinthians e Santos. Nós falamos sobre esses 3 aqui quando abordamos a questão do São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras é um clube muito bem administrado nesse momento. Então não tem desculpa. Não tem como você olhar e falar em asterisco. Quer dizer que a goleada de ontem foi asterisco também? Eu acho que o Abel vai ter que olhar, e a comissão técnica do Palmeiras vai ter que olhar para o que aconteceu ontem e para o que vem acontecendo nos últimos jogos, e aí a gente volta a 2025, falar, temos um problema aqui. E eu acho estarrecedor o vídeo, né, que consta aí, um trecho, né, do documentário
sobre o Palmeiras, que está sendo veiculado e tal, não me lembro em qual plataforma agora, em que o Abel larga a mão do Campeonato Brasileiro, o comandante larga a mão do Campeonato Brasileiro. Eu acho isso muito ruim. E é complicado, além de tudo isso, Berna, porque o Palmeiras investiu muito mais do que o Flamengo. O Flamengo investiu em 4 jogadores pontuais, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro. Só para te ajudar no comentário, aí... o Flamengo gastou 277 milhões de reais, o Palmeiras gastou 600. E na época, eu falei, o Palmeiras rifou o Campeonato Brasileiro. O Léo Gens sentado na sua cadeira aí, falando, não, imagina, como assim? Não sei o quê. Rifou para tentar a Libertadores e acabou acontecendo o que aconteceu. E aí, tem por que também a torcida está brava com o Abel Ferreira? Porque o ano passado, apesar de ser vice-campeão brasileiro, Kaká, se você pegar a ponta da tabela, o Palmeiras não ganhou de ninguém. O Palmeiras perdeu para o Flamengo, acho que foi um empate. Perdeu os dois. Mirassol empatou um, perdeu o outro. O Palmeiras não ganhou de ninguém no G4. Também não ganhou de ninguém no Z4, no G4, não ganhou de ninguém. Então, maus resultados esportivos, contratações ruins, tanto é que o Palmeiras agora quer se livrar de Facundo Torres, quer se livrar de Sousa, quer vender esses jogadores para poder contratar Arias e Almada, gastou uma bala e mais, vai precisar contratar, porque vai perder mais jogadores. Inclusive, Kaká, o Rafael Veiga está sendo negociado com a América do México, deve ir embora, porque o Palmeiras, no ano passado, já havia prometido para ele, Rafael Veiga, depois do Mundial de Clubes, eu vou te dar carta branca para você negociar e ir embora. É um desejo do jogador, o jogador quer jogar fora do país, e aí o América do México entrou na parada. Rafael Veiga deve ser negociado em breve e deve ir embora, agora, deve deixar o Palmeiras. A gente tem que dizer o seguinte, Léo, os abelhudos, ou abelardos, eu não sei quem torce pro Abel, como é que pode ser chamado, enfim. Abelizados. Estão caindo na real, porque estão vendo o lado sombra de Abel Ferreira, coisa que eles não viram antes. Dark Side of the Moon. Exatamente. Eu sou um abelizado e não estou vendo sombra nenhuma. Você é um abelhudo. Então é o seguinte... Eu acho o Abel um baita técnico. Esse negócio de rifar o campeonato do ano passado, ele já tinha feito em 2023. Ué, mas ele tinha razão. Em 2023, quando o time empatou com o Vitória e com o Fluminense, ele chegou no final e falou, não temos mais perna para jogar. Peraí, mas 2023, quando o Botafogo tinha disparado na liderança, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que já tinha jogado... mas ali foi outra coisa. Ali foi para consumo... Ali foi para consumo externo. Aí o Botafogo... como jogador. Isso. Aquilo lá foi para botar pressão no Botafogo. Começou a embicar e o título caiu no colo dele. No colo. Ele ganhou o título. Não, ganhou. Quando ele ganha, foi no colo. Quando ele perde, ele que abandonou. Pois é, mas o Hendrick tem uma porcentagem aí gigante aí nesse título. Eu acho que o Palmeiras ganhou legitimamente o título em 2023. O jogo da virada foi Botafogo. Exatamente. O Palmeiras ganhou de 4-3. E aí, amigos, é uma coisa que eu me questiono e faço essa pergunta para vocês. Palmeiras vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, moleques promissores, não podia segurar um pouco mais? Para que gastar 700 milhões? Esses 700 milhões é Hendrick e Estevão. Eu concordo com você, mas os caras não ficam. Por que não? Eu concordo com você. O moleque tem desejo em ir. Mas é o seguinte, tem contrato, amiguinho. Quer comprar ele? Eu vou te liberar ele daqui 2 anos. 400 milhões de reais do Chelsea, cara, não dá. Aí você gasta 700 e um monte de jogador porcaria. Aí é outra discussão. Entendeu? Aí é outra. O Flamengo tem Arrascaeta, tem Pedro, o Palmeiras foi lá e bateu na porta, falou, vem cá, me vende o Pedro aí, amiguinho. Tudo bem. Não vou vender. O Estevão, para estar no Palmeiras, já teve essa conversa lá atrás. O Estevão não era do Palmeiras, era do Cruzeiro. E quem tirou o Estevão do Cruzeiro já queria esses acordos. Era uma coisa já pré-acordada. A maior parte do Estevão era do Palmeiras, Léo. Não, eu sei, mas já tinha pré-acordos. Vai ser vendido, assim, vai para tal lugar. Independente, o moleque tem contrato, velho. Eu sei, mas você não consegue. Assim. Então falta pulso, cara. Pra mim é falta de pulso, cara. É o seguinte, segura o moleque mais 2 aninhos, cara. Não gasta 700... Me fala uma coisa, 700 milhões, você vendeu o Estevão, que hoje é um dos moleques mais promissores do mundo. Você trouxe quem? Quem? O Vitor Roque, o Andréas Pereira. Você trouxe um monte de jogador Deixa eu te falar, resolveram o quê? Que título ganharam? Não ganharam nada ainda, eles chegaram faz 6 meses, Vitor Roque, Vitor Roque, mas chegaram faz 6 meses, você gasta 700 milhões, título tem que ganhar. Não, o Palmeiras está fazendo uma reformulação no meio do ano passado. Isso é paz na virada. Não tem como voltar atrás, já tinha que ter vendido mesmo, já foi. A questão o Abel Ferreira é o maior salário da América do Sul dos treinadores.
Ponto. Ele é uma espécie de Masterchef. Ele tem que transformar os ingredientes que ele tem num puta time, sabe? Aí fizeram o último contrato dele, não tem rescisão, não tem cláusula rescisória. Não tem. Ele pode espirrar, ele pode vazar. Se ele for xingado, ele vai embora. Ele pode vazar a hora que ele quiser. O Palmeiras pode mandá-lo embora. O Palmeiras também. Então hoje, assim, eu acho que o Palmeiras está vivendo um momento complicado. Porque o pior não começou ainda. O pior vai começar dia 28, onde a gente tiver o acúmulo de jogos e mistura tudo, o Campeonato Brasileiro entra em cena. Está sendo profeta do apocalipse. Aí depois começa a Libertadores. Pega quantas derrotas o Palmeiras teve ano passado. O Palmeiras perdeu só os jogos errados. Léo, o ponto não é esse. Vamos lá. O Abel não é melhor do que outros técnicos no Brasil. Ele só faz um trabalho muito bom, igual a alguns outros. Eu acho que... E ele ganha o melhor salário do Brasil porque ele é o cara que faz a transição da base profissional e esses jogadores estão sendo vendidos e o Palmeiras lucra também. Tá, e tem o trabalho do João Paulo Sampaio Também, que também ganha para isso. Deve ganhar muito bem, inclusive.